Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com o André. Mais uma vez não trouxe nenhum plano para o vídeo, é um vídeo de soft skills. Como já vos disse nos outros vídeos, os vídeos de soft skills eu vou tentar não fazer um plano, vou tentar falar por mim, eh, e é isso. Hoje eu vou falar um bocado de resiliência, que é o que muita gente às vezes falha, porque resiliência, vocês já devem ter ouvido falar daquela pessoa que desiste logo à primeira e aquela pessoa que persiste logo, logo que persiste na situação e tenta resolver o problema da melhor forma. Mas é assim, primeiro quero falar uma coisa muito importante, porque às vezes nós desistirmos de uma situação não necessariamente significa que nós não sejamos resilientes. Depende das situações. Porque eu posso ser eu posso desistir de uma determinada situação e na realidade estar a ser resiliente. Porque a resiliência não tem a ver com o resultado final, tem a ver com o percurso que vocês fazem ao longo do, do tempo. Tem a ver com o percurso que vocês fazem, não tem a ver com o facto de eu desisti e não sou resiliente. Nada disso. Porque há casos na vida que uma pessoa desiste, mas não desiste porque quer. Desistir porque quer, isso já não é resiliência. Agora, desistir por circunstância, isso sim é resiliência. Porque eu posso estar, hum, eu posso estar a fazer uma. Desistir pode ser uma estratégia também. É uma decisão. E às vezes, em certos contextos, é uma decisão muito bem ponderada. Portanto, é isto que eu primeiro quero vos dizer, porque não é desistir, às vezes não é descabido, não é uma decisão descabida. Por exemplo, vou-vos falar, por exemplo, do meu caso. Eu, por exemplo, eu estava a fazer a tese de mestrado e, e eu, o que é que aconteceu? Chegou a um ponto que eu passei uma situação um bocado difícil e, e eu tive que deixar a tese de mestrado e pedir o papel para depois poder fazer reingresso no futuro. Foi o que eu fiz. Eu adiei a decisão de fazer a tese de mestrado. Muitos podem dizer assim: fizeste errado? E eu posso vos dizer: vocês não sabem o porquê que eu fiz determinada situação. Porque eu posso ter outro tipo de objetivos que não naquele momento aquilo vá ser incluído. Portanto, no meu entender, a decisão que eu tomei foi a decisão que eu achei que era melhor. Isso para mim torna-me uma pessoa resiliente, porque eu tomei uma decisão ponderada. Eu pensei naquilo que estava a acontecer, olhei para a situação e disse: Ok, para já vamos interromper isto e vamos nos focar no que é realmente importante. Acabar as coisas, as coisas que tenho pendente e depois, talvez no futuro, pense em fazer a tese de mestrado. Mas depois vê-se. Eu não vou estar tipo preocupado com isso neste momento. Acho que primeiro temos que pensar naquilo que é melhor para nós.
Não tem a ver com o facto, só porque a outra pessoa não concorda com a vossa decisão, não quer dizer que seja a melhor solução. Pronto. Não quer dizer que seja o outro pode opinar, mas quem realmente decide são vocês. O que vocês querem fazer. Uma pessoa podia estar na mesma situação que eu e agir de outra forma. Mas isso não quer dizer que eu agi mal. Como também não quer dizer que a outra pessoa agiu mal. Portanto, tudo depende do que o outro vive. E às vezes as pessoas julgam e não deviam de julgar. E uma das coisas que às vezes nos torna-se difícil sermos resilientes é quando temos o medo. E o medo é uma coisa que todos temos medos, todos temos situações que nós não queremos que aconteçam na nossa vida. Todos temos. Muitas pessoas têm medo de perder o emprego, outras pessoas têm medo de ficar sozinhos, outras pessoas têm medo de várias coisas. Mas agora o importante é isto, e é muito importante. O medo não vos define. Ponto. O medo não vos define. Porque o medo às vezes pode ser um bocado bloqueador. Nós temos vozes na nossa mente. Nós temos a voz do consciente, do subconsciente, temos a voz do corpo e, portanto, o nosso corpo também fala. A nossa forma de falar, os nossos gestos também falam. Portanto, o nosso corpo está a transmitir informação para outras pessoas. O nosso corpo está a transmitir energia. Eu não estou a entrar, atenção, eu não estou a entrar aqui na questão do reiki, da espiritualidade. Isto é verdade. Tudo o que nós fazemos é energia, é trocas energéticas mesmo. Nós trocamos informações uns com os outros. Para um computador, por exemplo, trocar informações com outro, precisa de energia. Se não tiver energia, não funciona. O ser humano é igual. Se nós não tivermos energia, se nós não dormirmos bem, se nós não dormirmos, se nós não tivermos uma boa rotina de sono, não nos vai adiantar. Vamos chegar ao ponto de se calhar entrar, não sermos tão resilientes. Agora, nem todos os dias nós somos resilientes. Nem todos os dias. Há dias que uma pessoa acorda com os pés fora da cama e tipo, como é que é de dizer? Não tem vontade de fazer as coisas. E claro que isso, uma pessoa que está a trabalhar, o melhor que tem que fazer é adaptar-se. Se calhar começar com mais calma, se calhar não fazer com calma as coisas. Agora hoje temos a IA, podemos usar a IA para, para fazer metade das coisas. Quem é programador sabe que investir num bom GitHub Copilot ou num Cloud Code ou numa IA qualquer, isso vai ser muito útil. Acreditem nisto, por experiência minha. Vocês se subscreverem um GitHub Copilot ou alguma coisa assim, eu aconselho-vos. É um investimento, não é dinheiro deitado fora, é um investimento. Hoje em dia nenhum programador sobrevive sem IA mesmo. Portanto, tenham atenção a isto. A IA pode-vos ajudar, mas também vocês têm que uh, saber lidar com a IA, saber manipular a IA, porque nem tudo o que ela diz é verdade, mas também nem tudo, mas também há coisas que a IA diz certo. E
na programação a IA ajuda muito. Por isso é que temos vibe coders, por isso é que temos servidores MCP, por isso é que temos imensas coisas. E por isso a IA, como vocês sabem, é uma ferramenta de produtividade. Portanto, produtividade é, é importante, porque isso depois vai-vos ajudar muito. Ajuda-vos muito, ajuda a vocês se organizarem, a pensarem. Ela obriga-vos a pensar. Por exemplo, quem usa, por exemplo, JetBrains Rider sabe que ao carregar pode instalar o GitHub Copilot e aquilo tem um modo Ask, tem um modo agente, tem um modo plan, tem um modo edit. Portanto, as pessoas podem utilizar essas ferramentas e devem ser utilizadas. Aconselho-vos a utilizar naqueles dias que vocês não querem. Eu não quero trabalhar. Então, ponham a IA a fazer. Ponto. Qual é o problema? Nenhum. Não há nenhum problema. Agora, vocês têm que saber corrigi-la. Se aquilo está correto, já são outros 500. Isto foi só um ponto que eu vos queria explicar. Agora, voltando à questão do medo. Voltando à questão do medo. O medo, vamos dizer que é uma outra voz que vocês não querem ter. Há pessoas, por exemplo, que, que têm a sua voz interior, o seu eu superior, a sua voz interior, mas têm uma voz por trás muito chata a dizer-vos: vais falhar, vais fazer, vais perder, não vais conseguir. Isso é o medo. É o medo. O medo pode estar associado, por exemplo, a alguém que vocês tiveram no passado, que vocês tiveram numa determinada situação. Pode estar associado a algum inimigo que vocês tenham, pode estar associado a algum amigo que vos disse determinada coisa. Portanto, o medo pode ser manifestado de diversas formas. Agora, vocês têm que ter a capacidade de, de chegar àquele ponto de dizer: eu tenho medo, ok, mas este medo é real. Imaginem aquele try catch que vocês fazem no código. Vocês fazem um try e depois a aplicação dá erro. Portanto, eu, por exemplo, chego a um ponto e digo assim: eu tenho medo. Catch. Medo. E vocês chegam ali e dizem assim: ok, isto é um medo. Então vou, vou fazer, vou aceitar este medo. Vou aceitar este medo, mas vou lidar com ele. O medo tem a ver, não, tem mais a ver da forma como vocês lidam com o medo do que propriamente o medo em si. Se vocês souberem lidar com o medo, vocês conseguem ser resilientes. E portanto, não tenham medo de ter medo. Medos todos têm. Agora, nós temos que lidar com eles. Porque o medo é uma resposta natural do ser humano. É quando o vosso cérebro ativa aquele sistema de luta ou fuga. O medo é o que nos faz ter ansiedade. E essa ansiedade faz com que nós tenhamos a necessidade de fugir. Isto é neurológico, é biologia mesmo, biologia do vosso cérebro, do cérebro de qualquer pessoa. Portanto, vocês têm uma voz interior e vocês têm uma voz chata. Chamem àquela voz: tu és um chato. Vocês têm que basicamente chegar à voz e dizer assim: tu és um chato. Ponto. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguem lidar facilmente com o medo. Vocês e isto custa. Eu estou a dizer, isto não é fácil. Não é fácil.
há pessoas que precisam, por exemplo, de horas e horas para lidar com medo. Há pessoas que precisam de ajuda para lidar com medo. E tudo bem. Vocês têm que pedir ajuda. Sempre, se vocês precisarem, peçam ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda. Ninguém vos come por isso. Portanto, vocês têm que ter, perdão, a capacidade de lidar com o medo. Porque às vezes é o medo que vos faz não conseguir serem o mais resilientes possível. E vocês conseguem. Vocês conseguem. E têm que. O medo é uma coisa que é uma resposta natural, mas também quando é, quando é uma coisa complicada, vocês tendes que lidar com ele de frente. Ok, eu tenho medo, mas o que é que eu vou fazer com este medo? Eu vou lidar com ele. Eu vou assumir a minha voz. E é isso que vocês têm que fazer, assumirem a vossa voz. E esquecerem de uma vez por todas a voz do medo. Só assim é que vocês vão conseguir ser resilientes e vão conseguir lidar com a situação, com, com a ansiedade, porque isso também afeta um bocado a ansiedade e, e pronto. É isto. Portanto, resiliência, desistir não significa que a pessoa não seja resiliente. Este é o primeiro ponto que eu vos quero dar. Tenho provas disso. Dei-vos o exemplo da faculdade. Pois tendes, por exemplo, o medo, um dos fatores que provoca a pessoa não conseguir ser resiliente é o medo. E esse medo pode ser gerado como? Pode ser gerado por exemplo, vocês podem, por exemplo, podem ter o medo de. Podem não dormir bem. O sono também afeta nesta questão, porque as pessoas que acordam, que têm mais noites de sono, tendem a ter mais dificuldades em lidar com emoções e com o medo, principalmente. Portanto, vocês têm que definir tudo aquilo que eu vos disse nos outros vídeos, ajuda-vos a lidar com esta questão. Definir rotinas de sono, definir regras, definir limites. Portanto, tudo isto que eu vos falei tem, são soluções que ajudam a lidar com o medo e a serem mais resilientes, seja na vida de programação, seja na vida. Portanto, é isto que eu vos quero falar, porque o medo é uma coisa. O medo é algo. É aquela. Vocês têm que lidar com o medo como se fosse uma voz chata que está por trás de vocês a dizer: eu não consigo, eu não vou conseguir. E o que vocês têm de fazer é dizer: eu vou conseguir, eu vou lidar com isto, eu vou conseguir, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. É isso que vocês têm que dizer. Conseguirem assumir a vossa soberania perante o medo. Se vocês conseguirem fazer isto, vocês conseguem isto. Conseguem ser resilientes. Eu quero concluir o vídeo que, com uma frase que, me, que, eu, que eu cheguei a ver num sítio qualquer. Eu vi num quadro que é: tudo o que tu desejas está no outro lado do medo. Portanto, tudo o que queres alcançar está do outro lado do medo. Portanto, tenham noção disto. E se vocês
Se vocês conseguirem assumir esta tal soberania, vocês conseguem lidar com o medo, com a ansiedade, com qualquer emoção negativa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem like, subscrevam-se, comentem o que acharam do vídeo e até ao próximo vídeo e fui.